Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todos, todas. Estamos aqui mais uma vez no Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e tenho o maior prazer e a maior honra de dividir aqui com vocês uma conversa com o grande Amir Haddad, diretor de teatro, ícone do teatro brasileiro, é um ícone também da resistência da arte, da cultura, esse nosso mineiro de Guaxupé, que depois foi para São Paulo, onde ele ajudou a criar o Teatro de Arena, Oficina. Teatro Oficina, junto com o Zé Celso e Renato Borg, e também depois veio para o Rio e criou uma das grandes companhias cariocas, que é a Companhia Tá na Rua. A gente vai falar sobre tudo isso, mas queria também lembrar que o Amir ganhou a Ordem do Mérito Cultural e doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ. Nosso doutor. Quanta então, coisa. Mas você é muita coisa mesmo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Regina. É engraçado quando a gente ouve os outros falando, né? Mas você é tudo isso. Mas, Amir, eu queria... quando eu vim para essa conversa aqui, eu lembrei de uma coisa que você falou na outra conversa que a gente teve, tem mais de um ano aqui também, quando a gente estava no estúdio ainda, antes da pandemia, né, na TV, na Estação Sabiá. E aí você falou uma coisa na nossa conversa, você disse o seguinte, que durante a ditadura, com aquele ambiente todo de censura, de perseguição que a gente viveu, você ficava respirando de canudinho, ali quieto, tentando sobreviver. Como é que você está hoje? Você está respirando de canudinho também hoje, Amir? Não estou respirando de canudinho, Regina, porque a gente não precisa estar escondido hoje, como precisava na época da ditadura. O inimigo era muito claro, e ele tinha objetivos, ele tinha métodos de caça, e você não era prudente você aparecer, você ser visto. Hoje não tem nenhum problema você aparecer, porque hoje as coisas estão de tal maneira difíceis e controladas que você pode estar visível. Hoje eu respiro com dificuldade, estou na tona, procurando o meu caminho. Não é, de jeito nenhum, um momento fácil, um momento que eu costumo dizer, Regina, em que nós estamos às voltas com os vírus, que é uma coisa bastante desagradável, mas que dá para lidar com uma certa coerência. Mas estamos às voltas também com os vermes da vida pública brasileira. E verme é pior que vírus, Regina. Verme é difícil. Então, não há vermífugo que consiga nos livrar desse momento e da qualidade da vida pública brasileira e de determinados setores poderosos da vida pública brasileira, extremamente contaminados. Então, eu tenho vivido tentando ignorar isso tudo. Não estou afundado, não estou respirando por canudinho, mas eu estou nadando num canal. Entende? Um canal menos contaminado, a área da cultura é sempre um lugar de salvação. Tenho me exercido intensamente nesse setor da cultura, tanto presencialmente com o meu grupo e algumas atividades, como através das chamadas redes sociais e das chamadas lives. Eu fico muito enjoado com live, porque meu ofício é teatro. Então, presencial, né? É presencial, a fisicalidade é essencial. E vou fazer live é igual fazer amor por telefone, entende? É meio complicado, mas é o que está dando, e é melhor isso do que ficar estéril, né? Claro. Eu sei que você está dando uns cursos falando em live pela internet. Explica aí como é que são esses cursos, como é que a pessoa faz. É legal falar nisso. Já faz um ano, desde que começou a ficar ruim, em março do ano passado, há um ano atrás, que eu comecei um trabalho pela internet. Eu chamo Estúdio A.
O Estúdio A é uma atividade que eu tinha na minha casa do Grupo Tá na Rua, onde fica a Escola Carioca do Espetáculo Brasileiro. Na Escola Carioca do Espetáculo Brasileiro, nós tínhamos uma parte de exercício teatral propriamente dito, que era sempre um exercício coletivo, que são as oficinas de teatro do Grupo Tá na Rua, onde todos os atores que estão trabalhando comigo improvisam a cada aula um espetáculo novo, sem texto, e vão aprendendo a se entrelaçar, a produzir coletivamente, a criar relações coletivas de trabalho, a buscar uma possível utopia, porque eu acho que é isso o teatro. Mas tinha também, eu comecei a sentir falta do meu trabalho com texto e com dramaturgia. Eu sou uma pessoa que lido muito bem com o texto, eu lido muito bem com dramaturgia, eu leio bem. Durante os meus 50, 60 anos de teatro, eu aprendi a ler teatro. Além de ler livro, ler teatro. Então, eu leio... Espera um pouquinho só, está tocando uma coisa aqui, eu não sei se é campainha. Espera aí, querida. Tá bom, a gente espera. Mas o Amir depois vai deixar aqui o endereço, ou como a gente faz para chegar no curso dele, que é muito bacana, e o Amir é um dos grandes diretores brasileiros que estão por aqui ainda com a gente, e vale a pena a gente... Estou falando aqui, Amir, que vale a pena fazer o curso. Vale. Vale, eu estava explicando, então, como é que como é que faz? Se você entrar no site do Tá na Rua, você vai encontrar lá todas as indicações para o curso, entende? A minha equipe é que tem tudo isso. E aqui, ó, oficina de teatro com a Amir Haddad, eu tenho aqui o endereço, tenho tudo. Não, é só entrar no site do Tá na Rua, né? Do Tá na Rua. Lá tem... Teatro Tá na Rua. Grupo Tá na Rua. Grupo Tá na Rua. E aí tem todas as indicações. Isso. E você está, enfim, está se virando aí com o curso. E como é que está o grupo? Vocês fazem reuniões também pela internet? Como é que você continua mantendo vivo o Grupo Tá na Rua? Então, o Estúdio A... É um grupo de rua, né? Um grupo de rua, essencialmente. É o lugar que a gente não pode ir. A gente foi ferido mais profundamente do que todas as outras instituições culturais da cidade. Porque não é só a questão de aglomerar, entende? Você pode não aglomerar num teatro, mas você tem lá o teu espaço para fazer alguma coisa. Nós fomos atingidos no nosso local de trabalho, que é o espaço público. O que está vedado hoje ao cidadão carioca, brasileiro em geral, é o espaço público. E sempre a minha opção foi pelo espaço público, né? O meu teatro é público, a minha arte é pública. Eu sou especialista em arte pública, entende? Eu criei a expressão arte pública, o conceito arte pública que não existia, e desenvolvi muito isso, a ideia de uma arte pública, de uma arte que não se vende, uma arte que não se compra, totalmente fora do mercado, de uma arte que se realiza no encontro do artista e de sua obra ou de sua obra com a população diretamente em qualquer lugar, sem discriminação de nenhuma espécie. Então, rompendo com todas as convenções estabelecidas para uma vida cultural regular, entende? E expandindo a minha atividade cultural por toda a cidade, no contato direto com o cidadão. Quando acontece uma coisa dessa, eu sou especialmente atingido, porque o meu lugar é a cidade.
E o que a gente perdeu hoje é foi esse espaço, exatamente. Então, eu tenho feito essas incursões pela internet, o Estúdio A. O Estúdio A era um lugar de estúdio de dramaturgia que eu tinha ao vivo na minha escola carioca do espetáculo brasileiro. Com o fechamento total da escola, o Estúdio A ficou sendo uma saída para a gente, porque eu lido com dramaturgia. Então, é muito difícil o ator improvisar, dançar, fazer cenas pela internet, como eu fazia quando as coisas estavam melhores. Mas mexer com o texto é possível fazer, entende? Por um meio virtual desse. Então, o Estúdio A é a minha parte de dramaturgia, onde eu lido com o texto. E eu transferi isso para a internet. Então, faz um ano que as minhas oficinas de Estúdio A, as segundas e quartas, vêm funcionando. Vem funcionando sempre vamos dizer, com lotação esgotada. A gente recebe no máximo 15 pessoas por oficina. E nunca são prolongadas, são módulos de 4 encontros. Nesses 4 encontros, a gente desenvolve muita coisa em cima da dramaturgia. Trabalhamos em alguns pilares, que eu chamo os orixás, entende? Da minha gira, que é Shakespeare, o Sófocles e o Brecht. Entende? E outros da mesma qualidade que a gente vai agregando, né? Vai somando a isso, autores brasileiros como o Delcio Rodrigues, principalmente, o Oswald de Andrade e o Wilson Saião, que é um autor brasileiro também, que é o Vianinha, o Wilson Saião e o Nelson Rodrigues. Então, eu vou trabalhando com esses orixás, com essas entidades, né? Do panteão, do teatro e do panteão brasileiro. Eu venho fazendo isso há o ano inteiro, menina. Eu não parei esse ano inteiro fazendo isso. E aí você tem grupos, é como se fosse um curso, mas você também organiza e ensaia alguma coisa para ser apresentado na internet, ou são só leituras e conversas? Como é que funciona? Não. Eu não preparo o espetáculo para ser apresentado na internet, não. Eu fazer as aulas já é uma coisa muito complicado para mim. Eu preparar uma cena, eu não sei nem lidar com isso. Aí eu falei, que bom, para mim é um meio novo, vou aprender como é que corta, como é que edita, qual é a dramaturgia para esse meio. Tudo isso tem gente fazendo que é legal, eu não tenho o menor interesse, Regina. Eu não quero aprender a lidar com isso com 83 anos de idade. Meu ofício é o teatro, sempre foi o teatro. Então, eu vou fazendo tudo o que é possível para manter viva a minha arte e o sentido do teatro. Entende? E onde der para botar o corpo, eu estou botando o corpo. Então, eventualmente, hoje, por exemplo, é um dia que eu vou estar presencial com os meus atores lá na Casa da Lapa, fazendo um trabalho físico. Entende? A gente tem previsão de fazer um trabalho físico na Lapa, ali na praça, mas os atores longe um do outro. E em nenhum momento... Em nenhum momento... Alô? Em nenhum momento a gente aglomera. Em nenhum momento a gente aglomera. Então, os meus atores andam pelas praças. A gente já fez um trabalho, foi muito bonito, chamava Se Eu Morresse Amanhã de Manhã, Minha Falta Ninguém Sentiria. Então, meus atores, de 2 em 2, cada um carregava uma frase ou um grupo vocabular dessa frase, uma palavra ou um grupo. Então, essas palavras ficavam andando pela praça todinha. Ninguém lia nada direito, só via essas palavras em faixas grandes andando. Em determinado momento, eles se juntavam. E aí
se eu morresse amanhã, e minha falta ninguém sentiria. Aí a frase fazia sentido, entende? Melhor desligar aí, senão a gente não vai ter paz. Mas, Amir, vocês foram para a praça, então, levando essa cena? Fizemos isso. Foi a primeira excursão nossa sem aglomerar, sem juntar pessoas às nossas voltas, produzindo imagens que poderiam facilmente ser lidas pelo motorista que passava de carro ali na Lapa. Era bem forte, bonito e não provocava nenhuma aglomeração. Nós estamos projetando outra agora, fazer outra incursão dessa, os atores todos. Eu falo brincando, eu queria fazer uma coisa forte, eu queria que os atores tocassem fogo nas roupas e corressem cada um para o lado, uma chama correndo no meio da praia. Eu acho que seria forte. Pode ser perigoso, é muito forte, talvez forte demais. Aí a gente achou que podia ser perigoso mesmo, alguns atores foram contra. Ô, Amir, eu soube que você está pensando em montar, junto com o Zé Celso, O Homem e o Cavalo. É verdade? Vocês estão planejando, fazendo esse planejamento? Não, Regina, tu ficou até curioso, eu nunca ouvi falar isso. Eu li isso. Zé Celso, junto com o Amir, querem montar O Homem e o Cavalo na Lapa. Mas já tem um tempo que eu guardei para te perguntar se era verdade. Não, eu nunca ouvi falar isso. Pode ser que o Zé Celso tenha tido essa ideia, mas nunca falou comigo também. Então, porque não dê para fazer ainda, né? Você já tomou vacina, Amir? Eu tomei amanhã. Hoje é terça-feira. Hoje, quando terminar aqui, eu vou tomar a segunda dose. Ah, é mesmo? Oh, que maravilha! Graças a Deus. Tomei a primeira, daqui a pouco eu vou tomar a segunda. Que bom, Amir, que bom. É um sossego, Regina. Que coisa ruim, Nossa Senhora. Mas eu fico pensando, Amir, porque você, a vida inteira, tua vida foi toda dedicada ao teatro, e você, como você bem falou, né, o Tá na Rua é um grupo feito para o espaço público, então eu imagino a sua angústia, a sua ansiedade, né, de uma pessoa que dedicou a vida a isso, está completamente cerceado por essa pandemia, por esse vírus, mas também pelos vermes, como você falou lá no começo, que atacam toda e qualquer proteção ou estímulo às artes e à cultura, né? Muito fortemente, Regina. Você fez uma síntese brilhante de tudo que eu estou vivendo e das dificuldades que a gente enfrenta. E ainda mais, o Rio de Janeiro, nesses últimos 4 anos, enfrentou um vetor esterilizante poderoso, que foi esse cara que acabou de sair da prefeitura. Para a gente que lida com a cidade, nós vimos a cidade morrendo. Tem que ser feito um grande trabalho de recuperação de vida para a cidade. Nas gestões anteriores do Eduardo Paes, a gente teve uma relação muito boa com ele. Tanto que, durante a gestão dele, nós fizemos 3 festivais de arte pública da cidade do Rio de Janeiro, em 3 regiões diferentes. Festivais que duravam 2 meses de intensa atividade em praças das periferias do Rio de Janeiro. Então, ele foi sempre um estimulador do meu trabalho, ele sempre me ouviu, ele sempre me tratou bem. Mas eu acho que é por causa da cultura, mas também ele acredita em mim, acreditava em mim, então ele não é nenhum tolo, ele via que era bom para ele e para a cidade. E ele voltando agora, a gente já está novamente buscando reabrir esse diálogo com ele, um diálogo que foi ostensivamente interrompido por mim nos últimos 4 anos, porque não havia nada a dizer com as pessoas que estavam governando a cidade nesse período. E o mal feito à cidade é evidente no calçamento, na urbanização, no comércio, na vida da cidade, na cultura. Então, nem se fala. Nós fomos submetidos a um processo de mortificação muito grande, de alguém que parece que odiava a cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho muita, não sei dizer, eu tenho muita raiva
disso, entende? Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, a cidade é o meu lugar, como você falou, o espaço público é o espaço onde eu existo, onde eu acho que a atividade cultural deve se exercer da maneira mais intensa para atingir a cidadania sem distinção de nenhuma classe. Então, eu sou um amante da cidade, uma amante da cidade do Rio de Janeiro. Eu amo essa cidade. E eu ver essa cidade maltratada como foi, maltratada como está, é muito doloroso. É muito doloroso. Nós estamos iniciando um novo período e eu espero saber melhor de que maneira eu vou poder ajudar a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, na recuperação da cidade do Rio de Janeiro, como o Eduardo Paes disse que quer fazer. Já nos colocamos inteiramente à disposição, com o nosso know-how e experiência, para ajudar nessa restauração da vida pública carioca, entende? Estamos em contato, eu tenho sexta-feira agora uma audiência com o Faustini, que é o secretário de Cultura, e estou no aguardo de uma resposta do gabinete do prefeito, para eu ter uma audiência direta com ele. Certamente eu vou ter. Então, estou conversando com o prefeito e com o secretário de Cultura, me oferecendo para ajudar a salvar a cidade do Rio de Janeiro. E sei que a via cultural é uma ferramenta poderosa de restauração, de identidade, de afeto, de amor próprio, de tudo isso que a cidade perdeu. O carioca é hoje uma pessoa triste, né? É verdade. É muito comovente ver você dizendo isso, você que é mineiro, que morou também um tempo em São Paulo, e a gente sabe que seu coração é carioca, você ama mesmo a cidade. E você falou do Faustini, que é o secretário, o Faustini também é um homem ligado ao teatro, ele também dirigiu peças e filmes, é um homem muito ligado às artes, o que é uma esperança. Antes da gente continuar, eu queria só lembrar aqui que a gente está gravando essa entrevista, porque os horários do Amir não são os mesmos horários que a gente faz ao vivo o nosso programa, mas a gente queria muito o Amir aqui, e eu sei que vocês vão amar, então o jeito foi gravar. Eu sei que às vezes as pessoas preferem ao vivo, porque podem fazer comentários e perguntas, mas a entrevista tá tão boa que vai valer a pena, obviamente. Mas, Amir, você falando nessa coisa do carioca triste, nós dois estamos aqui no Rio, né? E realmente a gente sempre falou da alegria do Rio de Janeiro, do carioca, e realmente nos últimos tempos a gente está vendo uma tristeza enorme. Agora, com a pandemia, então nem se fala, porque o carioca é um cidadão que adora a rua também, né? Que adora estar na rua e fazer um churrasquinho ali na calçada, e ocupar o espaço público é uma coisa muito carioca mesmo. Quando passar essa pandemia, que as pessoas estiverem vacinadas, eu não sei quando é que isso vai acontecer, porque a gente sabe que no Brasil as coisas estão indo... a gente nem sabe direito como, né? Não sabe quando é mentira, quando é mentira, mas o que você acha que seriam as primeiras coisas para trazer de volta a alegria para essa cidade? Eu sei que arte e teatro é uma delas, né? Certamente. A vida cultural é uma delas, e a vida cultural cada vez mais democratizada, mais entendida como uma possibilidade de todo e qualquer cidadão. Não a vida cultural concentrada nos lugares que a sociedade burguesa determina para cada coisa. A burguesia é muito organizada, a burguesia é prática, pragmática. Então, isso é aqui, isso aqui é aqui, cada coisa tem seu lugar. E a vida cultural também acaba tendo o seu lugar. Cultura é aqui, teatro é nesse lugar, música é nesse lugar, cinema é nesse lugar, é tudo organizado. Mas eu imagino a vida cultural rompendo com esses lugares que são destinados a ela. A vida cultural espalhada pela cidade como um todo, que é sempre
uma questão minha, um objetivo meu. O meu grupo de teatro de rua tem 40 anos. Então, eu sempre tive nesse esforço de democratizar a vida cultural, a expressão cultural, um produto cultural que possa ser consumido por qualquer pessoa em todo e qualquer lugar. Eu rompi com todas as tradições culturais que eu tinha herdado, e eu sou uma pessoa formada dentro de uma visão cultural, de cultura, de respeito, de cultura, de profundidade, de seriedade, tudo isso que a burguesia gosta quando fala de cultura, eu sei e aprendi. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa que largou tudo isso, jogou tudo isso fora e foi viver outra possibilidade. Tentar descobrir o que é uma cultura viva, em movimento, em contato direto com a população, sem distinção de nenhuma espécie. Regina, quando eu falo isso para você, fica me vindo na cabeça a mais variada quantidade de imagens de público que eu já tive diante dos meus olhos enquanto eu estou trabalhando. Entende? Então, vejo lá o cara sem nenhum dente na boca, olhando para mim, sorrindo. Eu vejo o garoto sentado na beirada, cheirando cola, e aos poucos vai abandonando a estopa com a cola que ele tem para assistir o meu teatro. Vejo ele daí a pouco vestindo uma roupa, dançando comigo. Vejo o cidadão de terno, paletó e gravata que vai passando e parando ali para ajudar. Vejo a dona de casa. Uma vez eu estava fazendo um espetáculo e estava bonito o espetáculo, foi tudo bem, terminou o espetáculo, veio uma senhora falar, que coisa boa, eu nunca tinha visto teatro desse da rua, e eu gostei tanto. O senhor imagina que eu estava indo buscar meu filho na escola, falei, meu Deus, meu filho. E saiu correndo, entende? Porque esse contato com as pessoas mais variadas, a coisa principal do meu trabalho que a cidade me deu foi recuperar a heterogeneidade do público para mim. Você trabalhar com uma plateia onde todos os estratos sociais estão representados, é uma coisa muito boa, é uma coisa desafiadora, deslumbrante, é uma vertigem. Você trabalhar com estratos de classes sociais homogêneos, onde todos, você pode ter certeza, estão com a cueca parecida e com o sutiã parecido, entende? Para falar da intimidade mesmo, daquilo que ninguém vê, apesar disso é todo mundo igual, é muito, muito, muito atraente você romper com essa homogeneidade e entrar em contato com a diversidade que é o ser humano, romper a estratificação social, entende? Desfazer a sociedade de classes na sua pequena roda no meio da rua, porque ali estão representados os estratos de todas as classes sociais. Essa é uma coisa que a liberdade das ruas me deu, me libertou como ser humano, e eu tive que romper com a couraça ideológica que eu tinha sobre os meus afetos, porque representava para um público só, então eu estava já conformado naquela maneira. Quando eu me propus romper os espaços, sair para os espaços abertos, eu rompi profundamente alguma coisa dentro de mim. E foi rompendo. Hoje eu me sinto uma pessoa livre e eu estou mais à vontade na praça, na rua, no centro do Rio de Janeiro, na Lapa, em casa, do que eu estaria dentro de um teatro ou em qualquer outro lugar. Pelo contrário, não fico à vontade dentro de uma sala fechada, mas continuo frequentando a sala fechada, continuo trabalhando, continuo fazendo. Estou ensaiando um espetáculo agora com a Clarice Nisquier, que estreia em abril no Centro Cultural Banco do Brasil. Não é? Então, eu não abandono as coisas, eu vou somando, vou acrescentando. E uma coisa modifica a outra, as coisas interagem. Eu só estou feliz de não estar parando de trabalhar. Estou trabalhando, o Estúdio A, que é o meu lugar essencial de contato com as pessoas, não para fazer peça, mas para trocar informação, desenvolver cidadania, conhecimento, comprometimento político e tudo isso, esse continua o ano inteiro a gente trabalhou,
De 4 em 4 semanas, a gente encerra um ciclo e renova. E nessa renovação, muitos alunos continuam, novos chegam. E assim, eu venho atingindo centenas de pessoas durante um ano de trabalho, com uma melhor reflexão possível sobre o teatro, sobre o ser humano, sobre o momento que nós vivemos, entende? Sem precisar estar fazendo os espetáculos que, do momento, estão fora do nosso alcance, sem aglomerar. Né? Não estou aglomerando. Amir, eu acho isso tudo que você falou é tão revolucionário, esse teu relato da rua, você falou aí do menino cheirando cola, que de repente larga tudo e vai vestir a roupa do teatro. A gente sabe que a arte salva, mas esse é um exemplo tão concreto, né, dessa salvação. Eu queria depois conversar sobre o espetáculo da Clarice Nisquet, mas eu queria que você contasse um pouco se entre os teus atores do Tá na Rua, se tem algumas pessoas que vieram de um lugar onde a vida estava complicada, onde estava, enfim, se autodestruindo e que, de repente, foi recuperado pelo teatro. Eu tenho no momento e já tive muitos. Uma das principais atrizes do momento do meu grupo é uma atriz negra, a Renata, uma excelente atriz e hoje uma mulher bonita, que quando veio ela parecia um menino de rua, ela era um menino de rua. Já tive pessoas que passaram por ali e agora passaram, se transformaram e foram longe, foram até para o exterior, que eram cobradoras de passagem de van, entende? Que ficavam cobrando ingresso na van, que por acaso viram estar na rua num desses lugares, seguiram, se transformaram sua própria vida, modificaram tanto e foram embora, estão morando no exterior, tem uma outra vida, um caminho de salvação possível. Mas uma vida digna, né? Muito, muito digna, respeitável, compensadora. Nossa, uma coisa que dificilmente teriam. E, sem falar nisso, que tem recuperação também de jovens brancos de classe média, sem nenhum futuro pela frente, e que acabam descobrindo no meu teatro uma razão de ser e viver. Não é possível você estar fazendo o teatro que eu faço sem você estar em constante transformação. Isso é uma cobrança que a própria atividade, a minha maneira de trabalhar faz. Você vai se exercendo de tal maneira que você vai removendo camadas e vai sendo obrigado a enfrentar esses momentos e dar esses saltos de qualidade na tua vida. Quando, por algum momento, você não consegue, a pessoa se afasta. Se afasta, mas estará eternamente marcado por aquele período que viveu comigo ali. Então, a pessoa mais antiga que está comigo, essa menina, ela tem, acho que, 10 anos de trabalho comigo, e ela se transformou. E é a primeira atriz da minha companhia, vamos dizer assim. E eu gosto que seja uma mulher negra, e cuja origem é a Baixada Fluminense. Muito bem, muito bom isso tudo. Eu sempre achei o teu trabalho realmente, socialmente revolucionário, é a verdadeira revolução, né? Mas, o Amir, me conta um pouco como é que é essa peça que você está ensaiando para o CCBB, né? Essa vai ser presencial, né? Essa vai com o Izio Guelma e a Clarice Nisquet, né? É a última peça da Clarice Nisquet, que não é um monólogo, conta uma história, a história de um casal, uma mulher que é uma atriz e o marido dela que é um professor universitário, e a convivência desse casal no momento de crise sanitária, como é que a gente está vivendo. A peça
é em cima dos acontecimentos. Ela está acontecendo aqui, agora, no teatro, enquanto o mundo está fora. Não é uma coisa que aconteceu ou num lugar fictício vai acontecer. É como se estivesse a realidade ali no palco. Então, esse casal, é interessante o ponto de partida. É um casal que estava absolutamente em crise, estavam se separando, estavam em vias de se separar, e a pandemia os obriga a ficar junto novamente. Ele não tem como sair de casa no momento por causa do vírus, e eles, apesar de separados, estão juntos. Então, a gente pega um flashes da vida deles vivendo em conjunto. E um deles até fala que coisa interessante, e a pandemia refaz vida de casal que estava separado. Mas é sobre isso. E não fica claro que eles refazem, não. Mas estão sendo obrigados a ficar juntos depois de já terem decidido se separar, que é uma coisa interessante. No início, a peça, eles eram tão separados que eles ficavam no quarto dele, ela no quarto dela, e eles se conversavam através do computador. Mas a gente achou isso complicado demais. E aí acabamos eliminando os computadores e eles têm um diálogo direto em confronto com o outro da plateia. É muito interessante, viu? Vai estrear em abril e eu acho o melhor trabalho de dramaturgia da Clarice e o trabalho de atriz dela também diferente do que ela faz, principalmente porque não é monólogo. Ela está em cena com um ótimo ator, que é o Izio Guelma também, com que ela se dá muito bem, e os dois formam uma dupla de atores fazendo um casal com dificuldade de conviver durante a pandemia. Muito interessante essa história, porque eu imagino que isso aconteceu. Imagino, não, eu sei que isso aconteceu, de fato, com muitos casais. Acho que as duas coisas, né? Casais que iam se separar e que tiveram que ficar juntos e que possivelmente refizeram o casamento, outros que viram um inferno a vida, porque já não tinha nada, né? Um a ver com o outro. Enfim. É isso mesmo, tem isso tudo. E uns que virou inferno e que ficaram juntos, e que ficar junto virou inferno, tem tudo misturado, mas é verdade. Eu imagino que tenha acontecido muito isso. Muito, porque é uma movimentação constante a vida dos casais, não é? E nesse momento essa movimentação está interditada, porque é difícil ir para outro lugar, mudar, alugar um apartamento, não é um momento bom para estar fazendo assim. Mas, por outro lado, também pode ter reforçado, por conta da falta de atividade, de outras coisas, reforçado uma relação que já estava esgarçada. Né? Então, é bem interessante, porque são casos que devem ter acontecido aos borbotões. Né? Muito, muito, sim. A gente imagina muito isso. E eu estou muito curioso para ver quando a gente começar a ter presença do público lá no Centro Cultural do Banco do Brasil em abril. Deverá ter uma plateia reduzida, evidentemente, mas vai ser presencial e vai ser também transmitida pelo vídeo, eu acho. Vai ser transmitida também. Ótimo. Que eu falei agora, fiquei em dúvida, mas eu acho que... Tomara, eu acho que vai ser sim, porque é pouca gente que pode receber lá no Teatro do Banco do Brasil. Os vacinados, talvez, né? Talvez. O Amir, me diz uma coisa, de todo esse tempo da tua carreira, da tua trajetória artística, qual você diria, ou quais, mas de repente tem um momento que foi o melhor momento da sua arte, você acha? Ou não tem um momento específico, ou tem vários? Regina, eu acho que deve ter. Eu não sei te especificar, mas quando você pergunta, o que bate de cara para mim
fui eu ir para a rua, entende? Foi sair dos espaços fechados e ir para a rua. Isso significou uma modificação muito grande da minha vida. Fazer isso exigiu uma certa coragem. Muitos Claro. amigos meus achavam que eu tinha ficado louco. Falavam, ele tomou um ácido na década de 70 e não voltou. Eu nunca tomei água, mas achavam que eu tinha tomado ácido e tinha voltado. Alguns desviavam de calçada porque constrangidos por não saber. E outros desviavam de mim por má consciência. Outros não queriam falar comigo porque eu tive a coragem de fazer uma coisa que eles não tiveram e nunca teriam coragem de fazer. Abandonar uma área de teatro que era extremamente insatisfatório, limitado, que não dava mais prazer para a gente, e ir buscar uma coisa nova, totalmente desconhecida e perigosa. E eu fiz isso. Ao fazer isso, eu toquei muito na má consciência de algumas pessoas que tinham essa consciência de que estavam fazendo a coisa errada e estavam com a consciência culpada a esse respeito. Quando eu fiz a coisa que eu achava que devia fazer, as pessoas também se ressentiram, entende? E ficavam envergonhadas, eu acho, de estar perto de mim, porque eu fiz o que eu queria fazer. Mas eu não podia deixar de fazer. Eu fui ver e foi muito bom. Esse momento de sair do espaço fechado e ir para o espaço aberto, essa minha primeira saída à rua, primeira vez que eu saí na rua, eu fui sozinho, não é? Depois meu grupo foi sozinho também, depois eu fui com o meu grupo, e aí foi um desfilar de acontecimentos, de emoções, de descoberta. Nunca é rotineiro um espetáculo de rua. Não tem como. Principalmente os meus do Tá na Rua, nós não temos um espetáculo pronto. Nós temos temas, nós desenvolvemos situações, mas nós não temos um espetáculo pronto. Nosso espetáculo tem extrema mobilidade. Ele está sempre aberto e sempre possível de absorver o acontecimento em volta dele, sem que isso perturbe de maneira nenhuma a paz e o bem-estar dos nossos atores. Pelo contrário, meus atores estão absolutamente preparados para entrar em contato com o inesperado no acontecimento teatral na praça, no meio da rua. É muito bom. A gente tem feito pouco, né, Regina? Não, mas vai voltar a fazer, porque essa situação não pode durar para sempre, senão a gente acaba, né? Vai acabar um dia e você vai voltar para a rua. Eu queria te perguntar uma coisa, mas você falou assim, porque tem gente que está fazendo a coisa errada e viu que eu estava fazendo isso. Coisa errada em que sentido? Porque você também fez coisas maravilhosas no teatro. Não, eu digo que a pessoa tem a má consciência de gostaria de ter tido mas não consigo. E não fez. Então fica com a má consciência de não ter feito e ver alguém que fez. Isso provoca um certo incômodo da pessoa. Fala, porra, não quer ver porque fica bem o fracasso dela. Má consciência nesse sentido. Ele gostaria de ter feito. Eu fiz tudo. Eu acho que em nenhum lugar eu deixei de fazer o que eu achava que tinha que fazer. Eu nunca fiz um espetáculo do jeito que fulano queria, para agradar Beltrano, para o produtor me privilegiar, nunca. Eu nunca fiz isso mesmo. Nunca precisei. Eu tinha uma vantagem, eu sempre falo, eu era sozinho, ninguém dependia de mim, eu podia ser radical. Eu sempre digo isso, se alguém pode ser radical, seja radical. Só não deve ser radical quem não pode ser radical. Quem tem família para criar, tem responsabilidade, tem alguma coisa que impede de ser radical. Houve um momento da minha vida que eu tinha largado tudo, largado o prêmio, largado o teatro, largado tudo, eu podia ser radical à vontade. Entende? Eu já tinha beijado as
estrelas, já tinha dirigido os astros, já tinha recebido prêmios, entende? Eu não tinha mais nada a fazer. Eu ia ficar repetindo o meu espetáculo, nunca fazendo o meu próximo espetáculo, sempre repetindo o último bom que eu fiz. Era isso que se esperava de mim. Nessa hora, eu saí fora, aí eu radicalizei. E foi muito bom você se perder. Quem acha vive se perdendo, né? Diz o Dona Rosa. Eu me perdi. E essa coisa. O Amir, o outro diretor que também foi para a rua foi o Augusto Boal. E aí eu queria saber o que você, se você tinha uma relação com ele, o que você acha do trabalho que ele fazia, se te inspirou, se vocês foram para a rua meio que na mesma época, não sei, o que você falaria sobre o trabalho dele? Regina, o Boal é um amigo meu. Quando ele morreu, eu fiquei muito triste. O Boal me deixou sozinho. Você está entendendo? Eu fiquei uma única voz. Então, eu me sentia confortável, à vontade para fazer o que eu bem entendia, sem precisar assumir nenhuma postura, liderança, nem nada, porque o Boal fazia esse papel e fazia muito bem. Então, eu podia trabalhar em paz, porque o que ele representava me dava uma margem grande de liberdade para eu trabalhar e fazer o que bem entendia. Eu sempre gostei muito dele. Muitas vezes nós conversávamos, eu falava que eu invejava muito ele. E ele dizia, e eu, pelo contrário, eu te invejo. Eu falo, você tem o sistema, você é organizado, Boal. Ele falava, você faz grandes espetáculos, você faz teatro, Abia. E eu não faço o teatro que você faz. O que eu faço é interessante, mas eu uso o teatro. Você faz teatro. Falo, mas você tem um pensamento claro para fazer o teatro e eu faço espetáculo. Era essa conversa que a gente tinha. Muito, muito bom saber essa conversa, muito bom. Bem legal. E eu gostava muito dele, gostava. E senti muito a morte dele. Eu fiquei mais sozinho depois que o Boal morreu. Agora, ele fazia o teatro dele do oprimido, eventualmente podia ser na rua, era em qualquer lugar, não era na rua. Ele nunca teve uma opção pela rua. Ele fazia o teatro dele em qualquer espaço, e até hoje ainda faz, né? Agora, a rua mesmo, a rua como opção, fui eu que fiz. Agora, uma reflexão sobre o teatro, o comprometimento, uma visão política do mundo do teatro que ele tem, eu sempre tive igual a ele, muito forte. E muitas vezes, mas muitas vezes, Regina, eu fui confundida com ele. As pessoas falam, ô, Boal, gosto muito do seu trabalho, falando para mim. Entende? Às vezes me vendo na rua, trabalhando, quando está na rua, o cara fala, ô, Boal, tudo bem? E eu me confundem Mas com ele. acho muito bonito isso, eu acho muito bonito esse relato que você fez das suas conversas com o Boal, que beleza, muito bonito mesmo. O Amir, a gente tem aqui ainda alguns minutos, e queria comentar com você uma coisa que aconteceu agora recentemente, que deu esperança para muitas pessoas, que foi essa absolvição, né, das acusações e condenações do Lula, e isso abriu um espaço para se olhar esse país de uma forma diferente, que a gente achou que estava tudo engessado. O que você achou disso? Nossa, Regina, eu fiquei tão emocionado ao ver a explosão de liberdade, de alegria, de felicidade, coisas que estavam massacradas dentro da gente, ver isso tudo vir à tona em todos os lugares, com pessoas das mais diferentes origens, informação, formação. Eu fiquei surpreendido, Regina, de ver essa força, mesmo sabendo
que a gente sabia que esse cara fez isso mais pensando no Moro do que no Lula, mas ele não imaginou que tivesse essa força tão grande, o Lula. Quando eu vi isso, eu fiquei muito encantado. Falei, meu Deus do céu, que beleza que é uma liderança desse tipo. Como esse homem marcou e marca os corações e mentes do povo, melhor povo brasileiro. Eu fiquei muito comovido e surpreendido com a força da repercussão desse ato, a ponto do outro lá, o Moro, ficar meio colocado de lado. E eu só tenho medo de o que vem depois, porque, da mesma maneira que eles fizeram todas essas acusações lá em Curitiba para ele, que saiu de lá, veio para cá agora, eles vão continuar tentando. Eles vão fazer o possível para não deixar ele fazer nada, como não deixaram nas últimas eleições, e elegeram esse monstro, esse que está aí no poder, né? Então, as pessoas dizem que a ideia de que qualquer coisa é melhor que o Lula, qualquer coisa é melhor que o Haddad, qualquer coisa é melhor que o PT. Esse tipo de pensamento é assustador, porque qualquer coisa é isso que está hoje mandando na vida pública brasileira. São os vermes, né, Regina? São os vermes. A gente sabe, a gente vai vencer isso, né, Amir? Olha só. E você tem alguma coisa, alguma ideia, alguma reflexão que você queira deixar aqui antes da gente terminar o programa? Não tenho nada assim. Eu nunca tive, na verdade, nada que eu queira dizer às pessoas. Tudo que eu faço diz alguma coisa, mas não tenho nada. Agora, eu acho, para mim, um lema dos anarquistas, que era trabalhar, trabalhar, trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso é a única coisa que eu sei fazer. Nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser teatro. E fazendo teatro desde a adolescência é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu dou aula de teatro, eu sou ator, eu sou diretor, eu lido com dramaturgia, tudo que diz respeito ao teatro, eu faço. Entende? Mas eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser teatro. Trabalho de teatro, trabalhar. E tem tudo que eu sou, eu devo ao teatro. Tudo que eu tenho foi o teatro que me deu. Então, eu me dei ao teatro de uma maneira absoluta, total, sem nenhuma restrição, sem nenhuma reserva. Me dei totalmente a esse ofício fantástico de exercício das suas possibilidades transformadoras a cada minuto. E o teatro me recebeu sempre de braços abertos, me recompensou, me cobriu de glórias, me cobriu de graças, me cobriu de benesses e de gratificações. Entende? Então, a minha relação com o teatro é uma coisa muito boa. E aí a única coisa que eu posso falar para as pessoas é isso. Aquilo que você vai fazer, faça totalmente, se entregue. Nunca faça nada pela metade. Se for, então, um ofício, uma vocação, uma escolha dessa natureza, aí, então, é mais exigente isso. Eu me entreguei ao teatro e o teatro me recebeu muito bem. Então, não há como fazer as coisas pela metade. É a totalidade. Eu nunca fiz outra coisa na vida, Regina. Desde que eu comecei a me mexer no curso colegial, era teatro. Amigo, teve algum momento que você, na tua vida, quando você ainda jovem ou entrando na juventude, teve um momento que isso veio claramente na sua cabeça, que assim, a minha paixão é essa? Ou isso foi acontecendo? Não, eu não sei te explicar. Não sei te explicar, mas eu tenho certeza que o ambiente cultural da cidade de São Paulo,
na segunda metade da década de 50, quando eu, garoto, com 14 anos, saí do interior e fui estudar em São Paulo, me influenciou demais. O São Paulo era um lugar muito atraente, era uma cidade ótima, linda, tinha 1,5 milhão de habitantes, um tamanho ótimo e uma efervescência cultural muito grande. O teatro, por exemplo, dominante era o TBC, e dali saíram todos os atores que formaram as companhias, entende? E eu cheguei lá nesse momento e fui estudar numa escola pública. Eu sempre estudei em escola pública. Então, eu fui fazer o curso colegial numa escola pública de excelente qualidade, que era o chamado Colégio Presidente Roosevelt, Colégio Estadual Presidente Roosevelt. Lá, a professora de português me botou um poema de Carlos Drummond de Andrade. Entende? Essas coisas fazem muita diferença. Claro. Muita diferença, me mexe demais. E eu trabalhava de dia, estudava à noite. Um dia eu cheguei à noite no teatro, tinha um tablado montado no pátio do meu colégio. Eu falei, o que é isso que vai ter aqui? Falaram, é teatro, vai ter teatro daqui a pouco. Eu falei, caralho, teatro. Fiquei esperando. Aí, de repente, entra o Sérgio Brito e a Eva Vilma em cena, os jovens, fazendo uma peça que chamava Uma Mulher e Dois Palhaços. Tinha um terceiro ator, eu não lembro quem era, mas Sérgio Brito e Eva Vilma, e eu vi os dois jovenzinhos. Eu fico achando que isso marcou profundamente a minha vida. Fora isso, eu fui morar numa pensão e meu colega de pensão era o Sérgio Mamberti, entende? Que também queria fazer teatro. E ele falava para mim, amigo, vamos para a escola de arte dramática, vamos para a escola de arte dramática. Eu falava, não quero. Ele falou, vamos. Me insistiu tanto que eu fui para a escola de arte dramática com ele. Ele entrou e eu fui reprovado no vestibular da escola de arte dramática. Isso daí foi uma coisa que marcou demais a minha vida, porque um ano depois eu estava com o grupo Oficina pronto, com o Zé Celso e o Renato Borg. Se eu tivesse na escola de teatro, eu estava aprendendo a impostar a voz. Entende? Foi muito legal. Muito legal. Aí. O teatro entrou assim na minha vida. Eu sou grato aos deuses do teatro. É muito comovente ver a sua paixão, né? E é isso que você diz. Se você é movido à paixão, qualquer coisa que você faça, você vai fazer muito bem, né? Então, Amir, chegamos aqui no final da nossa conversa, infelizmente. Eu queria te agradecer pela linda e importante troca, essa conversa linda que a gente teve agora. Você segue sendo meu ídolo de muita gente, você é admirável, né? O teu trabalho e toda essa revolução que você promoveu com o teu grupo Tá na Rua. Queria te agradecer muitíssimo, agradecer a todos que estão aqui assistindo, e em breve você volta aqui para contar da estreia da sua nova peça, tá bom? Sem dúvida, com a Clarice, Coração de Campanha. Coração de Campanha. Tá ótimo, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Vamos sim. Muito obrigado, Regina, pelas suas palavras, pelo espaço que você me concedeu. Obrigado mesmo. Você também é uma jornalista importante, você tem um lugar de importância. O simples fato de você abrir para uma pessoa como é um espaço desse tamanho e me deixar falar, já é uma coisa muito, muito louvável. Eu quero agradecer sempre você, a gente tem contato sempre, você é uma velha amiga. Eu estou sempre à sua disposição, minha amiga, tá bom? E vai ver o Coração de Campanha, que é interessante, tá bom? E fora isso, a qualquer momento, o Tá na Rua pode entrar na tua vida, tá? Tá Grande ótimo. abraço, Regina. Grande amiga, até a próxima.